Seja sincero, você já cometeu algum pecado sexual? Se sim, ouça isso com atenção. Você acredita que depois do arrependimento, toda a influência e possíveis consequências daquele pecado cometido foram anuladas? Muitas vezes pensamos que os pecados sexuais são cometidos apenas por cristãos solteiros, e que quando casar, isso deixa de ser um problema. Por outro lado, vários casais cristãos têm sofrido, em silêncio, com as consequências ocultas dos pecados sexuais, mesmo aqueles cometidos antes do casamento. Sim, eu sei, isso é polêmico. Mas existem 4 perigos ocultos dos pecados sexuais descritos na Bíblia, e que ninguém fala a respeito. Por isso, te convido a vir a fundo comigo e, com base bíblica, vamos revelar a verdade por trás das consequências ocultas dos pecados sexuais em nossa vida espiritual, física e emocional. Esses perigos são como feridas não cicatrizadas. À primeira vista, parecem curadas, mas que ainda sangram e mancham tudo ao seu redor. Estamos falando daquela dificuldade de confiar, daquela distância e frieza repentina na relação e até de portas espirituais que podem estar abertas na sua vida. Isso não é algo que se ouve com frequência, mas que pode transformar radicalmente a maneira como você enxerga a santidade sexual e a restauração completa em Deus. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que pode ser a chave para quebrar cadeias invisíveis e experimentar uma liberdade que talvez você ainda nem soubesse que precisava. E se este conteúdo te edificar e falar ao seu coração, deixe seu like para que este vídeo chegue até mais pessoas. Combinado? Agora, quando falamos sobre pecados sexuais, é muito comum pensar que esse é um assunto exclusivamente ligado às ações externas, aquilo que as pessoas veem ou julgam. Mas, aos olhos de Deus, o pecado sexual é algo muito mais profundo. Ele toca na essência do que significa ser humano e estar conectado ao Criador. Precisamos entender por que Deus coloca tanta ênfase na pureza sexual e o que isso revela sobre seu caráter e seu amor por nós. A Bíblia é clara. A sexualidade foi criada para refletir algo muito maior do que simples prazer ou conexão. Em Gênesis 2, verso 24, lemos que por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você percebe a profundidade dessa ideia? Uma só carne não é apenas uma expressão figurativa. É um chamado a uma união completa, espiritual, emocional e física. Essa união reflete o próprio relacionamento de Deus com seu povo, íntimo, exclusivo e santo. Mas o pecado sexual distorce essa realidade. Ele pega algo que foi criado para ser puro e transforma em um instrumento de separação. A maior evidência disso está em 1 Coríntios 6, versos de 18 a 20, onde Paulo nos alerta: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peça sexualmente peça contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês? Esta passagem deixa muito claro o peso do pecado sexual, que é tão grave porque afeta diretamente o nosso corpo, desonrando e sujando o lugar onde o Espírito Santo quer fazer sua morada. Este é o primeiro presságio das consequências espirituais dos pecados sexuais. E olha, cá entre nós, você já deve ter ouvido isso antes, certo? Mas tente enxergar esse assunto da seguinte forma: Deus não nos pede para fugir da imoralidade apenas por capricho ou regra. Ele nos pede isso para nos proteger, assim como uma mãe que pede para o filho tomar cuidado ao sair com os amigos. Nosso Pai sabe que cada ato fora da sua vontade traz danos profundos à alma e ao espírito. Além do pior, nos distancia da sua presença amorosa. E aqui está algo que poucos consideram: o pecado sexual raramente começa com o ato em si. Ele sempre brota no coração. Jesus deixa isso muito claro em Mateus 5:28. Eu, porém, lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso significa que o campo de batalha é, antes de tudo, interior. E sabe qual é o maior perigo? O pecado sexual é muitas vezes tratado como algo menos grave, principalmente em um mundo onde a sensualidade se transformou em vulgaridade e está cada vez mais banalizada. Quantas vezes você já ouviu ou pensou: não tem problema, é só um pensamento ou todo mundo faz isso? Mas a realidade espiritual é bem diferente. Provérbios 6, verso 32 nos diz: quem comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Note a seriedade aqui: a si mesmo se destrói. O pecado sexual não é só uma transgressão contra outra pessoa ou contra Deus, é um ataque direto contra a própria pessoa que o comete. E é justamente por isso que Deus insiste tanto na santidade sexual. Ele não quer apenas proteger o casamento ou a sociedade, ele quer proteger você, sua alma, sua identidade,
sua capacidade de viver plenamente na sua presença. Agora, imagine isso. Cada vez que você escolhe viver em pureza, você está declarando que pertence a Deus. Você está dizendo que valoriza o que Ele valoriza, que ama o que Ele ama. E, mais do que isso, você está criando espaço para que o Espírito Santo opere em você de forma plena. Mas não podemos ignorar que a luta contra o pecado sexual é real. Mesmo aqueles que caminham com Deus enfrentam tentações e desafios nessa área. Afinal, vivemos em um mundo caído, onde o plano de Deus para a família e o casamento é atacado a todo momento. E a sexualidade, também concebida por Deus, é distorcida e explorada como um mero produto a todo momento. Então, como podemos nos preparar para essa batalha? Primeiro, reconhecendo que não estamos sozinhos. Deus não nos chama à santidade sem nos dar os meios para alcançá-la. Em 1 Coríntios 10, verso 13, lemos: "Nenhuma tentação veio sobre vocês, exceto aquela que é comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar." Nossa carne é fraca e os pecados sexuais fazem parte do plano de Satanás para atrasar e corromper os filhos de Deus. Por isso, eles prendem, machucam e afastam você do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu te afirmo, existe um caminho para a liberdade. Eu segui e deu certo. Estou falando de um guia prático, 100% baseado na palavra de Deus, para vencer pecados e vícios da carne, e começar a viver de acordo e mais próximo de Deus. É um processo que vale a pena. Pois enquanto estamos presos nisso, nossa vida espiritual se enfraquece e até nosso psicológico fica abalado. Mas aqui está a saída. Deixei na descrição e no primeiro comentário fixado, link para o guia bíblico para encontrar perdão total em Cristo para quaisquer pecados sexuais, sejam recentes ou do passado, e vencer as tentações e se blindar contra as flechas do inimigo. Então, se você sabe que precisa de mudança para viver com Deus em 2025, clique agora no link e comece hoje mesmo a derrotar o inimigo e a viver o extraordinário de Deus. Deus nos dá todo o suporte, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Fugir do pecado sexual não é apenas evitar certas ações. É um compromisso de alinhar nossos pensamentos, desejos e escolhas com a vontade de Deus. E esse processo fica mais fácil ao ter um passo a passo validado para seguir. Não deixe o inimigo continuar te levando para longe de Deus. Clique no link e tome a decisão de se libertar para viver as grandes coisas que Ele tem preparado para você. Agora, vamos mergulhar nas consequências que vão muito além do que os olhos podem ver. E garanto, isso pode mudar completamente sua perspectiva sobre o impacto espiritual, emocional e físico do pecado sexual. Você se lembra da pergunta que fiz lá no começo deste vídeo? Será que os pecados sexuais trazem consequências mesmo depois do arrependimento? A verdade bíblica é que sim. As Escrituras e a própria experiência humana mostram que, mesmo quando Deus nos perdoa, existem consequências que continuam a atuar em nossas vidas. Essas consequências podem ser profundas e muitas vezes permanecem escondidas até que começam a impactar áreas cruciais da nossa caminhada. Vamos explorar isso juntos. 1. Consequências espirituais. Primeiro, precisamos considerar o impacto espiritual. O apóstolo Paulo nos alerta em 1 Coríntios 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Quando escolhemos o caminho da impureza, algo se rompe. Esse rompimento não é apenas com Deus, mas também dentro de nós mesmos. O pecado sexual muitas vezes cria uma barreira na nossa relação com o Senhor. Mesmo após o arrependimento, muitos cristãos enfrentam a dificuldade de voltar a sentir a presença de Deus de forma plena. Isso acontece porque o pecado sexual nos conecta a experiências tão íntimas que ele invade nossa alma e pode nos deixar vulneráveis a ataques espirituais. E, veja, isso não é algo que Deus deseja para nós. Ele quer nos restaurar, mas a profundidade do impacto requer tempo, intencionalidade e um desejo ardente de santidade. A história de Davi é um exemplo claro. Depois de seu pecado com Batseba, embora ele tenha sido perdoado, Davi enfrentou um caos familiar que incluiu morte, traição e sofrimento. As sementes plantadas em pecado geraram frutos amargos em sua linhagem. 2. Consequências emocionais. Agora, vamos falar do lado emocional. Pecados sexuais deixam cicatrizes profundas no coração. A vergonha, a culpa e a autoacusação são companheiras constantes de quem cai nesse tipo de pecado. Mesmo após confessar e receber o perdão, muitos carregam um peso emocional que parece inescapável. Às vezes,
Essa dor se manifesta como uma dificuldade de confiar em outras pessoas ou até mesmo em Deus. Você se lembra de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Embora não seja um exemplo de pecado sexual, vemos o mesmo princípio em ação. A vergonha o levou a fugir, e ele só foi restaurado após um encontro pessoal com o Mestre. No contexto de pecados sexuais, essa vergonha pode ser ainda mais avassaladora. Por quê? Porque esses pecados tocam o núcleo da nossa identidade e vulnerabilidade. O resultado é uma luta constante contra pensamentos de inferioridade, indignidade e medo de rejeição. 3. Consequências relacionais. Os relacionamentos também sofrem. Quando um pecado sexual acontece, ele não impacta apenas quem cometeu o ato, mas também aqueles ao redor. O adultério é um exemplo clássico. Quantas famílias já foram destruídas por isso? Quantos casamentos enfrentam crises profundas mesmo após o perdão? A Bíblia nos mostra isso claramente. Em Provérbios 6, verso 32, lemos: quem comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. A destruição não é apenas pessoal, mas também afeta aqueles que nos amam. O casamento, que deveria ser um reflexo da relação de Cristo com a Igreja, é profundamente prejudicado. Mas não para por aí. E se o pecado sexual aconteceu antes do casamento, mesmo nesses casos, as consequências podem aparecer. Muitas vezes, trazemos para o casamento comparações, expectativas irreais e memórias de experiências passadas que dificultam a união plena com nosso cônjuge. 4. Consequências físicas e psicológicas. Por fim, temos as consequências físicas e psicológicas. A ciência nos confirma o que a palavra de Deus já dizia: o pecado sexual nos afeta por inteiro. Estudos mostram que a prática constante de impureza sexual, como a pornografia, pode reprogramar o cérebro, criando vícios tão poderosos quanto drogas químicas. Gerando um apetite por mais e mais, criando um vazio que nunca é preenchido, tudo isso é uma consequência direta do pecado. Ademais, não podemos ignorar as doenças sexualmente transmissíveis. A vida íntima fora do padrão de Deus coloca o corpo em risco, algo que muitos ignoram até que seja tarde demais. Ainda sobre saúde sexual, a literatura científica é objetiva em afirmar a relação direta entre o consumo de pornografia e disfunções durante as relações íntimas, como disfunção erétil e precocidade para homens, e desejos distorcidos e não saudáveis para mulheres, bem como maiores dificuldades de alcance o ápice a 2. No aspecto psicológico, estudos também mostram que indivíduos que se envolvem em pecados sexuais têm maior chance de desenvolver ansiedade, depressão e baixa autoestima. Isso ocorre porque essas práticas, que prometem satisfação momentânea, acabam drenando nossa energia mental, física, emocional e, silenciosamente, também nossa energia espiritual. O pecado sexual é como uma corrente submersa. Às vezes, é invisível à superfície, mas sua força pode nos arrastar para longe do lugar seguro que Deus projetou para nós. As consequências não são apenas temporais. Muitas vezes, elas ecoam por gerações. Porém, não queremos parar por aqui. Existe esperança, existe restauração. No próximo ato, vamos explorar como Deus pode reverter essas consequências e transformar nossas fraquezas em um testemunho poderoso. Então, continue comigo, porque a mensagem mais importante continua por vir. Embora as consequências do pecado sexual sejam reais e muitas vezes devastadoras, há algo que precisamos lembrar: a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. E isso não é apenas uma frase clichê, é uma promessa viva que ecoa em toda a história da humanidade. O mesmo Deus que confronta o pecado é o Deus que está sempre pronto para redimir e restaurar aqueles que se voltam a Ele com corações sinceros. 1. O convite ao arrependimento. A palavra de Deus nos diz em João 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe o peso dessas palavras. Deus é fiel. Deus é justo. Isso significa que Ele nunca rejeitará um coração arrependido. Muitos de nós carregamos vergonhas ocultas, dores que tentamos esconder, mas que continuam a nos prender. Talvez você tenha sentido que não merece ser perdoado. Mas não é sobre merecimento. É sobre a graça abundante que Deus oferece. Lembre-se de Davi. Após seu pecado com Batseba e todo o caos que se seguiu, ele se voltou para Deus com o coração quebrantado. Em Salmo 51, verso 17, ele escreveu: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Essa é a chave. Um coração contrito diante do Pai abre caminho para a cura. 2. A redenção, na prática. Arrepender-se é mais do que pedir desculpas a Deus. É um movimento ativo em direção à santidade.
Paulo escreve em 2 Coríntios 7, verso 10. A tristeza que é segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não traz remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte. A diferença está em como respondemos ao confronto com o nosso pecado. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Peça a Ele para sondar seu coração e mostrar o que precisa mudar. Em muitos casos, isso também envolve buscar reconciliação com aqueles que foram feridos. Por exemplo, se o pecado sexual causou fissuras em um casamento, a jornada de redenção pode incluir confissões honestas ao cônjuge, aconselhamento conjugal e um compromisso renovado de viver de acordo com os princípios de Deus. O processo pode ser doloroso, mas a restauração que Deus oferece é muito maior do que qualquer sofrimento temporário. 3. A identidade renovada em Cristo. Uma das maiores mentiras que o inimigo usa para nos prender é a de que nosso passado nos define. Mas quando entregamos nossas vidas a Cristo, recebemos uma nova identidade. Em 2 Coríntios 5, verso 17, Paulo declara: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não importa quão profundo você tenha caído, Deus é capaz de levantá-lo e colocá-lo em uma posição ainda mais forte do que antes. Você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso significa que o peso da culpa e da condenação não tem mais poder sobre você. Quando aceitamos essa verdade, algo muda dentro de nós. Nossa mentalidade muda. Nossos desejos mudam. Começamos a viver não mais pelo medo ou pela vergonha, mas pela esperança e pela liberdade que há em Cristo. 4. A caminhada contínua em santidade. A redenção não é o fim da jornada, é o começo. Agora, somos chamados a viver em santidade. Mas o que isso significa na prática? Significa proteger nossos corações e mentes de influências que possam nos levar de volta ao pecado. Paulo escreve em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso pode envolver mudanças radicais. Talvez seja necessário cortar relações tóxicas, evitar certos tipos de mídia ou buscar novas comunidades cristãs que incentivem a santidade. Você também pode precisar criar novos hábitos espirituais, como a leitura regular da Bíblia, a oração fervorosa e a busca de aconselhamento espiritual. 5. O testemunho de restauração. Por fim, não subestime o poder do seu testemunho. Quando Deus restaura algo em nossas vidas, Ele não faz isso apenas por nossa causa. Ele nos chama a compartilhar nossa história para que outros também sejam alcançados. Em João 8, Jesus encontra uma mulher pega em adultério. Após confrontar os acusadores e declarar: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela, ele diz à mulher: eu também não a condeno. Agora, vai e não peque mais. Esse é o testemunho que glorifica a Deus, a transformação de uma vida que antes estava quebrada e agora reflete a graça e o poder do Criador. Talvez o que você tenha vivido possa ser a chave para libertar outra pessoa. Seja ousado em compartilhar como Deus mudou sua vida. Mostre ao mundo que Ele é um Deus de novas oportunidades. Ouça, Deus está te chamando para voltar, para deixar o pecado e viver mais do que uma redenção, mas também uma vida cheia de propósito, liberdade e paz. Ele não está pedindo perfeição, Ele está pedindo sinceridade. Não importa quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta para os braços do Pai. Arrepender-se, reconstruir e viver em santidade não são apenas mandamentos, são convites a uma vida cheia de paz, esperança e liberdade. E lembre-se, você nunca está sozinho nessa jornada. Deus caminha ao seu lado a cada passo. Então, permita que Ele restaure sua vida, traga cura ao seu coração e use sua história para transformar vidas ao seu redor. Há um futuro brilhante esperando por você, e tudo começa com um simples passo em direção a Deus. Se você sente que é hora de dar esse passo, quero fazer uma oração com você. Feche os olhos, respire fundo e abra seu coração para Deus. Senhor Deus, eu venho diante de Ti, reconhecendo as falhas que carrego e os erros que cometi. Pai, os pecados que me prenderam no passado, especialmente os que ferem a Tua vontade para a área sexual, trouxeram consequências que muitas vezes nem consigo entender completamente. Mas hoje, Senhor, eu quero entregar tudo isso a Ti. Perdoa-me pelas vezes em que segui meus próprios caminhos, ignorando a Tua voz. Lava-me com o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Eu reconheço que sozinho não consigo vencer essas batalhas, mas creio no Teu poder para me libertar e restaurar. Senhor, restaura o meu coração, a minha mente, e tudo aquilo que foi quebrado dentro de mim. Ajuda-me a viver segundo a Tua verdade e a encontrar paz no Teu perdão.
Que eu nunca mais volte às correntes que me aprisionavam, mas que eu caminhe em liberdade, vivendo a vida abundante que o Senhor planejou para mim. Eu te entrego minha vida, meu passado, meu presente e meu futuro. Faz em mim o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que o céu está em festa agora por sua decisão. Não carregue mais o peso do pecado. Busque uma igreja, leia a Bíblia e, principalmente, caminhe todos os dias com Deus. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like. Se quiser, deixe seu testemunho nos comentários, pois mais pessoas podem ser encorajadas pelo seu relato. Por fim, acredite, Deus já está trabalhando na sua vida. A libertação e a paz que você tanto busca estão mais próximas do que nunca. E lembre-se, Jesus é a sua força. Ele é aquele que te dá vitória em todas as batalhas. Mas também precisamos fazer nossa parte, não apenas lutando, mas nos preparando e aprendendo na palavra de Deus, como vencer todos os pecados que nos abrem portas espirituais em nossas vidas. E este é um processo complexo e muitas vezes falhamos por falta de direção. Por isso, estou deixando na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o método passo a passo, que eu mesmo segui para vencer os pecados e viver em santidade de forma leve. Então, se você sabe que precisa mudar alguns comportamentos e se aproximar mais de Deus, não deixe para amanhã. Clique no link e comece hoje mesmo seu processo de transformação por meio da palavra de Deus. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.